Um, dois, três. Quase caí da cadeira, velho. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Diolinux. Por que eu falei cantando agora? Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Diolinux. Hoje vamos falar sobre uma coisa importante, comparação de desempenho de hardware, o famoso benchmark. Enquanto eu não consigo montar minha bancada para eu fazer os testes eu mesmo, inclusive se você quiser ajudar a desenvolver esse projeto, entre lá no patreon.com/diolinux e seja um patrão aqui do canal, seja um patrão do blog. Inclusive vai aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que já estão lá dando aquela força pra gente. Muito obrigado. Enquanto a nossa bancada não fica pronta, eu me contento em passar para você as melhores informações sobre esse assunto. Na verdade, esse conteúdo foi produzido por uma mídia internacional, o site da Phoronix. Lá eles fizeram algumas comparações entre três modelos de placas da AMD, utilizando três APIs gráficas diferentes: o DirectX, o OpenGL e o famigerado aí Vulkan, que a gente espera tanto. Os testes foram realizados utilizando o Ubuntu 16.04 e o Windows 10, com as seguintes configurações de hardware. Eles utilizaram um processador Intel Xeon E3 12180 V5 Skylake, uma placa-mãe MSI C236A Workstation, 16 GB de memória RAM DDR4 de 2133 MHz e um SSD da Samsung 850 de 120 GB. Entre as placas de vídeo que eles testaram, a gente tem uma R9 285, uma R9 290 e uma R9 Fury. No Windows eles utilizaram o Radeon Software Crimson na edição 16.4.1 e no Ubuntu foi utilizado o AMD GPU Pro, o driver open source da AMD agora integrado ao kernel com suporte para o Vulkan. Ambos os sistemas são de 64 bits. Eles utilizaram para o teste um game chamado de Tales Principle, que é um dos primeiros games a receber um suporte ainda que meio beta aí do Vulkan. O Dota 2 agora também parece que tem suporte ao Vulkan. Eu fiz um teste utilizando o Vulkan nele, mas eu não senti uma diferença drástica a ponto de fazer um vídeo. Por tipo 5, 10 FPS, quando muito. Isso que a taxa de FPS estava acima de 100, então realmente não deu muita diferença. Mas nesse caso, o Windows 10 versus Ubuntu 16.04, ali o Windows versus Linux, OpenGL versus DirectX, depois as duas plataformas com a mesma API, o Vulkan, a gente já pode perceber uma evolução tremenda. Então agora na tela você vai ver a comparação entre o DirectX e o OpenGL, saca só. A versão utilizada no Windows 10 do DirectX foi a versão 11, que roda melhor ali no jogo. E o Ubuntu 16.04 está utilizando o OpenGL em uma resolução de 3840 por 2160, certo? Aqui do lado esquerdo vocês conseguem ver o nome das placas, né? Então ali em primeiro lugar as duas primeiras barras representam a R9 285, logo abaixo a R9 290 e ainda mais abaixo a R9 Fury, beleza? As linhas azuis são Windows, as linhas vermelhas são o Ubuntu. Quando a gente usa ali a R9 285, a variação de FPS ela não é tão drástica assim, uma diferençazinha ali de 5 para o Windows, que se saiu vencedor em todas, né? Mas depois, com a 290 e com a Fury, você já vê uma diferença grotesca na diferença aí de 30 FPS praticamente, em alguns casos, o que é realmente um diferencial para se jogar, né? Enquanto você tem um valor de FPS acima de 60 no Linux, você consegue jogar de uma maneira bem tranquila e com um desempenho satisfatório. Mas a partir do momento que o FPS baixa disso, aí você já tem um problema. Então, nesse caso em específico, não tem o que comparar o DirectX dando um baile no OpenGL aí. E para jogar esse jogo com DirectX, né, com DirectX em relação ao OpenGL, você tem que usar o Windows. Então o Windows deu um pau no Linux nesse caso. Mas agora vamos olhar o outro gráfico utilizando o Vulkan, dá uma olhada só. Bom, nesse gráfico agora vocês conseguem ver o mesmo tipo de comparação, só que dessa vez com o Vulkan. Do lado esquerdo ali tem as placas, o jogo é o mesmo, a resolução também, a única diferença realmente é a API gráfica. Em rosinha aí, sei lá, meio avermelhado, você vê o Windows 10 e num roxinho azulado você vê o Ubuntu 16.04. A gente pode levar em consideração aqui
especialmente a última placa, que ela é a mais potente aí de todas, e a diferença de FPS no mesmo game, nas mesmas condições, com dois sistemas operacionais diferentes, foi aí de, sei lá, 2.7 FPS, o que cai dentro até da margem de erro ali de empate técnico. Ainda assim, o Windows ficou um pouquinho na frente nesse caso. Usando a R9 290, a gente vê aí que são praticamente 7 FPS de diferença, o que não é tanto assim. E na R9 285, a primeira ali do gráfico, a gente vê uma diferença aí basicamente de uns 7 FPS também. Então, ou seja, o Vulkan ele deu uma equilibrada violenta no negócio. Cabe observar aqui um fato muito interessante: a AMD sempre esteve cagando e andando para o Linux. Quem gosta de jogar no Linux, tipo eu e tipo toda essa galera aí que tem canal no YouTube que joga no Linux, usa NVIDIA por motivos muito óbvios. A AMD não dá um suporte decente. Ou seja, até mesmo com um driver meia boca, o Vulkan deu uma equilibrada no negócio. Especialmente nesse jogo, né? A gente não sabe em geral. Nesse jogo em específico, os dados que a gente tem para comparativo. A tendência, obviamente, é que melhore, né, com a evolução dos drivers da AMD. Mas já é algo assim que dá para você ter um pouco mais de esperança em ver que a diferença de velocidade, de desempenho, melhor dizendo, entre Windows e Linux utilizando o Vulkan, nesse jogo específico, ela é mínima ou quase inexistente. A gente pode dizer que é quase um empate técnico. Agora, tudo o que a gente pode esperar é que mais games sejam portados utilizando a API Vulkan no lugar do OpenGL e talvez até mesmo no lugar do DirectX, ao invés de usarem APIs gráficas diferentes para sistemas operacionais diferentes. Isso inclui o Mac também e até mesmo o Android. Todos eles vão poder utilizar o Vulkan. É muito mais fácil de desenvolver um jogo em cima de uma API gráfica somente do que ter que ficar compatibilizando entre várias diferentes. É uma coisa lógica, né? Então a gente tem que esperar que saiam jogos que são produzidos do zero com Vulkan e que saiam para Linux, para Windows, para Mac e aí a gente vai poder ter uma comparação. Aí vai ficar todo no encargo dos drivers de vídeo que as empresas vão produzir. Intel nem tanto, mas Intel também, Nvidia e a AMD principalmente, que precisa recuperar esse mercado, o mercado Linux de placas de vídeo, de chips gráficos aí para quem precisa para desempenho. Está todo voltado para a Nvidia no momento. Lembrando mais uma vez que você encontra essa matéria completa com mais informações aqui na descrição desse vídeo, no post do blog Diolinux. Mais uma vez, muito obrigado aos patrões lá do patreon.com/Diolinux. Eu vou ficando por aqui. Deixe a sua opinião sobre o assunto aqui nos comentários do vídeo e até o próximo. Valeu e falou!